dia. Abram todos comigo o Santo Livro, no Evangelho, segundo o relato do médico Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado aos céus. Paralelo a esse texto, abra comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Verso de número 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as mulheres, sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Deixa aberto em Efésios 5, não feche, feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos essa manhã, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, da nossa insignificância, cônscios da nossa dependência, da sua graça e misericórdia. Oh Deus, não deixa isso ser apenas mais uma palestra. Estamos fartos disso. Necessitamos de demonstração de poder e do Espírito Santo, de modo que venha a haver transformação, salvação, santificação. Senhor, traz luz a esse texto para que possamos compreender a largura, a extensão do amor de Cristo que excede todo entendimento humano. Faz teu reino avançar, receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês nessa data tão importante da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu fico muito feliz e honrado por estar aqui e ser convidado para participar dessa festa. Então eu gostaria de alguns minutos da sua atenção, com total reverência, temor e tremor, diante daquele que está aqui entre nós. Preste atenção. O texto que eu abri em Mateus, em Lucas capítulo 10, fala que os discípulos estão regressando de uma missão, e eles estão felizes, porque eles descobriram que os demônios os submetem. E o Senhor vai repreendê-los e dizer:
Não alegreis, porque os demônios vos submetem. Antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E eu quero falar um pouco essa manhã para você, que o motivo da nossa alegria não pode estar nas coisas dessa terra, nem mesmo nas bênçãos que Deus outorga e nos entrega. Senão, a nossa alegria tem que estar no que Deus fez por nós, através de Cristo. A nossa alegria está no amor de Cristo por nós. Nisso deve consistir a razão do nosso viver. É dali que tiramos a nossa motivação. É dali que nós encontramos sentido da vida. O amor de Cristo por nós, essa é a fonte de todo gozo, a fonte de toda alegria, a fonte de todo prazer. E foi isso que Cristo disse a eles: não se alegrem por coisas temporais, não se alegrem pelo dinheiro, não se alegrem pelo prazer, não se alegrem pelo sucesso profissional, não se alegrem pela beleza, não se alegrem por coisas temporais, passageiras, físicas, pois elas invariavelmente passarão. Mas eu vou dizer aonde vocês devem colocar a vossa alegria, a vossa satisfação, o vosso gozo, a motivação do vosso viver. Aonde, mestre? No amor de Deus por vocês, no amor de Cristo por vocês, na obra completa, suficiente, realizada na cruz. E essa manhã eu quero falar sobre isso, o grande amor de Cristo pela igreja, o amor de Cristo pela igreja. Então, nós abrimos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 18 em diante, ele vai dizer de uma vida no Espírito. Não embriagueis com o vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele vai dizer das consequências da vida no Espírito. Então ele vai dizer: vós mulheres sejam submissas ao vosso marido. E depois o papel do marido e o papel da esposa. Mas ao ilustrar o papel e o dever do marido para com a esposa, ele faz uma comparação do papel de Cristo com a igreja. E ele demonstra nessa explicação, nessa exposição de como o marido deve cuidar, tratar da esposa, ele ali então, ele revela como Cristo amou e ama a igreja. Então nós vamos usar a explicação de Paulo aos Efésios para mostrar o grande amor de Cristo pela igreja. Vamos começar então no verso 25. Primeiro, o amor de Cristo pela igreja é um amor incondicional. Verso 25: maridos, amai vossa mulher como Cristo, como também Cristo amou a igreja. Veja só. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Primeiro, como é esse amor que Cristo tem pela igreja? Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou. Como Cristo amou a igreja? Existem 3 palavras no grego para amor. Uma delas é phileus, a outra é eros, e a outra encontramos ágape. O amor phileus, ou philos, é o amor fraternal. É o amor de irmão para irmão. É o amor que nós temos para com os nossos irmãos. O amor eros é o amor romântico. É o amor de um homem para a mulher. É daí onde se tira a palavra erótico. É o amor carnal. E nós temos a terceira palavra, o amor ágape. É o amor incondicional. Nós sabemos que no grego às vezes algumas palavras são intercambiáveis e elas são sinônimas. Mas quando nós usamos o termo ágape
Muitas vezes ele aponta para um amor incondicional. Como Cristo amou a igreja? Ele amou ela incondicionalmente. O que isso significa? Significa que Ele não viu condições em nós para nos amarmos. Significa que nós não reunimos condição alguma para que Ele nos amasse. Significa que Ele não nos amou. Ele não nos amou por causa dos nossos méritos. Ele nos amou apesar dos nossos deméritos. Cristo, quando nos amou, Deus, quando olhou para nós, quando enviou o seu Filho, quando morreu na cruz, não viu nada em nós que o atraísse, não viu nada em nós que nos fizesse favoráveis a Ele. Você precisa entender, para que você ame, estime Deus, o Evangelho, você precisa saber o quanto Ele nos amou incondicionalmente. Veja só, Romanos 5:6 mostra um pouco, escute. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, débeis, corruptos, quando éramos caídos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ímpios, Ele morreu por aquele que pratica a iniquidade, Ele morreu pelo transgressor. Dificilmente alguém morreria, verso 7, por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Pois, irmãos, alguém até poderia morrer pelo justo. Poderia ser que até pelo bom alguém poderia morrer. Nós não éramos nem bons e nem justos. Nós não éramos nem bons e nem justos. Verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como Ele prova que Ele amou incondicionalmente? Como Ele prova que o amor por nós é o ágape? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, o amor de Deus por nós não pode ser abalado por nada, porque Ele não depende de obras, não depende de méritos, não depende das nossas ações. Ele provou o amor dEle, enviando o Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Cristo é incondicional. Ezequiel 16, verso 4 e 6, quando ele vai tratar do amor de Deus para Israel, que é um tipo da igreja do Antigo Testamento, e aponta para a igreja do Novo, mostra esse amor. Veja só, Ezequiel 16, 4 e 6, e quanto ao teu nascimento, no dia que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal antisséptico, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Antes foste lançado em pleno campo, pelo nojo da tua presença no dia em que nasceste. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver no teu sangue, e disse, ainda que esteja no teu sangue, vive. Disse, ainda que esteja no teu sangue, vive. O Senhor nos compara aqui como uma criança que nasceu e a mãe abandonou e jogou num terreno baldio, no lixão. Essa criança estava envolta na placenta, no sangue, ela não foi limpa, não foi envolvida em faixas, o cordão umbilical não foi tirado. Aqui fala da depravação do homem. Estávamos asquerosos, sujos, envolvidos na nossa placenta, no sangue, atirados num terreno baldio, e passando alguém por nós, ninguém via nada em nós. Éramos assim diante de Deus, mas Ele nos viu, Ele nos olhou, Ele nos viu sujos, sem o umbigo, cordão umbilical cortado, envolto, meu irmão, em todas as toxinas nocivas, e Ele nos tomou, e Ele nos lavou, nos envolveu. Veja só, essa criança não era filho dele,
Nós não éramos nada dele, mas ele nos amou, meu irmão, a despeito dos nossos pecados. A despeito dos nossos pecados, porque o amor incondicional. Nós éramos como essa criança fétida, abandonada, asquerosa. Isaías 64:4, se eu não me engano, diz que as nossas obras são trapos de imundícia, irmão. Não há beleza em nossas obras. A Bíblia diz que até a lavoura do ímpio é pecado. A Bíblia diz que a oração do ímpio é abominação para o Senhor. Sabe o que é obra ser trapo de imundícia? De onde que Isaías tirou isso? Você conhece nos séculos antigos a lepra. A lepra é a necrose da pele. A pele começa a ficar pútrida e começa a minar pus, sangue, orelha, nariz, dedos, mãos começam a cair, a pessoa fica num cheiro horroroso. E o que acontece? Envolve ela em lençóis para amenizar um pouco. Depois de algum tempo, aquele pus vai minando, e vai encharcando o lençol, e vai sangue, e vai, né? Depois tem que tirar aquele lençol, e quando tira, ele está encharcado de pus e sangue, pedaços de pele, de carne podre, e se atira no chão. O Senhor está dizendo que as nossas obras são trapos de imundícia, são como aquele lençol cheio de pele podre, pus e sangue. Mas ainda assim Ele nos amou. Ele nos amou nesse estado carcomido e putrefado, porque o amor de Cristo por nós é incondicional. Incondicional. Segundo, o amor de Cristo também é sacrificial. Acompanhe comigo no verso 25 ainda. Amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo é um sacrificial. Esse amor custou uma vida. Esse amor custou um sacrifício. Cristo amou e se entregou por ela. Se deu por ela, é um amor sacrificial. Veja João 10, a elegância, a imponência, a suntuosidade do texto. João 10, 11 e 15. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecidas. Assim como o Pai me conhece, também conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida. Esse amor foi sacrificial. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus, e em cheiro suave. Cristo se entregou como sacrifício. O amor de Cristo por nós transcende, meu irmão, transcende o nosso entendimento. Ele teve que se entregar como um sacrifício. Hebreus 9:12. Quando Cristo veio e entrou, uma vez por todas, no lugar santíssimo, Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, Ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós eterna salvação. É um amor que custou a vida de Cristo. É um amor pago com sangue. É um amor que custou sua própria vida. Hebreus 9:28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois Ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por Ele. Você entende isso? Primeiro, é um amor que não reuniu condição. Que condição você tem? Você, o melhor dos homens e das mulheres, a única condição que você tem é de ir para o inferno 1 milhão de vezes. Mas Ele tirou você do lamaçal, tirou você das trevas, sem que visse nada
em você? Por amor. Depois, ele entregou a vida, morreu como um cordeiro, como um animal indo para o matadouro, dando a vida por você. Essa é a nossa alegria, e isso deve nos motivar, o tamanho de um amor desse. Terceiro, o amor de Cristo é voluntário. Isso aqui é uma das partes que mais me quebranta. Ele é voluntário, porque o verso 25 diz assim: como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você precisa entender, o amor de Cristo é voluntário. Ele a si mesmo se entregou, ele não foi forçado a se entregar, não foi forçado a nos amar, não foi forçado a morrer, é um amor voluntário, a si mesmo se entregou. Veja João 10:18, ninguém me tira a vida, ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade, pois tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai, ninguém tira dele, ninguém o obrigou, ninguém, meu irmão, não foi os soldados romanos, não foi Herodes, Pilatos, ou Judas, ou qualquer outro. Ele decidiu descer do céu, ele decidiu se encarnar, ele decidiu se entregar, ele decidiu amar, ele decidiu morrer, foi voluntário. Você tem que entender que ele não tinha necessidade de fazer isso. Deus, a Santíssima Trindade, eram completos em si mesmos, autossuficientes, autoexistentes, sem nada precisar, mas ele voluntariamente nos amou. João 15:13, ninguém tem maior amor que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior que esse. Ele deu a vida, ele se entregou, foi voluntário. Conforme Oséias 14:4, eu voluntariamente os amei. Voluntariamente, irmãos, voluntariamente nos amou. Não houve uma imposição, uma obrigação, foi voluntário esse amor. Isso não te constrange? Foi voluntário. Ele simplesmente quis amar, ele simplesmente quis perdoar, quis se encarnar, quis morrer, quis se fazer maldição, quis sofrer a ira de Deus, quis cumprir as demandas da justiça, ele quis. Foi voluntário. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Para mostrar o amor dele. Mas como o senhor demonstra o amor falando isso? Dizendo, ele não tinha necessidade de fazê-lo. Ele não necessitava dessas moscas que somos nós. Mas ele voluntariamente amou, morreu, se entregou por causa da dimensão deste amor. Mateus 26, 52, 56. Então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu, que não poderia agora orar a meu Pai, e Ele me daria 12 legiões de anjos? Como pois se cumpriram as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprir a escritura dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Esse texto diz, vocês não podiam me prender, me pegar, somente no momento que eu me entregasse, porque foi voluntário. Que mais que esse amor? Esse amor é um amor salvador. Verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. O grego aqui dá a ideia de manter salvo, resgatar do perigo ou da destruição.
Veja a extensão, a largura, a profundidade desse amor. É um amor que não só foi incondicional, um amor que não só sacrificial, voluntário, mas um amor que tinha um objetivo, um amor que tinha um alvo. É um amor salvador, é um amor que nos resgatou da ira divina, do fogo do inferno. Gente, é uma coisa estupenda, maravilhosa. Não é um amor que nos dê um benefício, a cura de um caroço. Não é um amor que nos dá uma Mercedes. Não é um amor que nos erige um templo de Salomão para nós congregarmos. Não é um amor que vai nos dar uma loira bonita. Não, meu irmão. É um amor que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. É um amor que vai redimir os corpos. É um amor que vai nos dar moradas eternas. É um amor que aplacou a ira de Deus e nos deu vida eterna. Se não, vejamos Lucas 2, 10, 11. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para o todo. Quais são? Pois na cidade de Davi, hoje vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O amor dele salva. João 4,42. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mateus 1, 20 e 21, um dos textos que eu mais amo na Escritura. Maria, tua mulher, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que é gerado nela é do Espírito Santo, e ela dará luz ao menino, e pôr-lhe-á o nome Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. É um amor salvador. Atos 20, 28, olhar por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como precioso sangue de um cordeiro sem ruga e sem mácula. Cristo nos salvou. É um amor que nos salvou. Meu Deus, como mensurar? Fica esses crentes aí, eu não tenho o emprego que eu queria, eu não tenho a esposa que eu queria, o marido que eu queria, o carro que eu queria, o corpo que eu queria. Cristo não é suficiente. Salvação não é suficiente. Colossenses 1,13, e ele libertou-nos do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É um amor que nos tirou do domínio das trevas, do reino das trevas, da tutela do diabo, e nos transportou para o reino de Cristo. É um amor que salva. Você é salvo. Tem algum salvo aqui? Diz amém. Meu irmão, você é salvo, isso não é pouca coisa. A inimizade foi desfeita. Meu irmão, a dívida que era contrária a você foi cravada na cruz. A ira de Deus foi aplacada e o seu nome foi escrito no livro da vida. Você é salvo. Olha que amor é esse. Que amor. Esse amor não é só um amor incondicional. Esse amor não é só um amor sacrificial. Não é só um amor salvador. Mas também é um amor santificador. É um amor santificador. Se não, vejamos verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água. Até aí.
O grego aqui, ágios, agiaso, purificar, separar das coisas profanas, consagrar. Presta atenção, Arival. Ele não é só um amor que salva, ele é um amor que limpa. Presta atenção. Foi assim com a vida do pastor Arival. O pastor Arival estava no lamaçal, num poço de areia movediça, de lama, até o pescoço, o cabelo embregnado, e ele estava se debatendo, ele ia morrer. Foi lançada uma corda nele, ele pegou na corda, e Cristo, nosso capitão, fez isso, puxou, tirou ele, aguenta firme, Arival, vem, salvou, tirou ele do lamaçal, pôs ele na rocha, ele está salvo, ele não pode morrer mais. Mas olha para o Arival, está sujo. Está salvo, mas está sujo. O que Cristo vai fazer? Me dá uma mangueira aí. Ele vai limpar, purificar. Ele nos salvou, mas estávamos cheios de ídolos, de imundícia, cheios dos ídolos da Babilônia, do Egito. Agora ele não só, a graça que salva, a graça que justifica, a graça que regenera, a graça que elege, a graça que predestina, é também a graça que santifica, graça que limpa, graça que purifica. O amor de Cristo é santificador. Ele não nos deixa imundos, Ele não nos deixa prostitutos, Ele não nos deixa adúlteros, Ele vai nos limpar. Veja só, Ezequiel 36, 24, 25, trata isso de forma explícita, olha só. E vos tomarei dentre os gentios, arrancado o lamaçal, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para essa terra, para a igreja, para o corpo de Cristo. Salvou. Agora ele vai lavar. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. É a promessa, o Deus que salva, é o Deus que santifica. 1 Coríntios 6, 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Hebreus 13, 12. E por isso também, Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora dos portões. Amém? É maravilhoso, igreja. É maravilhoso. Ele santifica. Olha que amor é esse. Ele precisava fazer isso tudo. Agora como ele purifica? Como ele dá esse banho em nós? Verso 26. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele usa a palavra, Jeremias 31, 33, olha só. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei, porei a minha palavra no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ezequiel 36, 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos. É a palavra que põe limites na igreja, balizas na igreja. É a palavra que separa o crente do pecado e para Deus. João 17, 17, o clássico. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ele faz isso pela palavra. Que mais esse amor é? É um amor transformador. Transformador. Verso 27. Para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para que ele lava ela? Para que ele santifica pela palavra? Veja só. O amor de Cristo é transformador. Preste atenção o que ele está tratando aqui. Ele está tratando a igreja como uma noiva que
está sendo preparada para um casamento. Então essa noiva foi amada incondicional. Quando ele olhou para a noiva, sem dente, cabelinho ruim, manquinha, mas amou ela assim mesmo. Feinha, cabelo aqui, unha cravada. Era nós, não ria que era você, filho. Você era essa noiva. Puxava o cotovelo, dava 30 centímetros de pele. A coisa assim, sabe? Sorriso, o Bebeto e o Romário só aqui, ó. Lá em Bebeto e Romário, né? Bélgica, mas pula, é outra coisa. Aí ele deu um sacrifício por ela. Salvou ela. Limpou ela. Agora vai adornar ela. Adornar. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Para entender isso, você precisa aprender o casamento do Antigo Oriente. Quando o homem queria ficar noivo de uma mulher, ele ia até seu pai, pagava um dote para o pai da noiva. E assim ficava noivo. E o noivado não é como o nosso, o noivado já é um pré-casamento. Pagando dote, a noiva já era dele, já estava pronta para o casamento. O que ia acontecer? Agora ela ia se preparar. E o noivo também. Foi isso que Cristo está fazendo com ela. O que quer dizer? Apresentar gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas sem defeito. Veja só, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, sem defeito, a nossa natureza, a nossa composição não pode herdar o céu. Não pode, veja só, 1 Coríntios 15, 50, 57. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Não estamos preparados para encontrar Cristo. Não estamos. Mas Paulo vai dizer, eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Olha lá, sem ruga e sem mácula. Isso que tem mácula, perca a mácula. Isto que é mortal, se revista da imortalidade. O que acontece aqui, meu irmão? Para apresentar, Cristo está preparando a igreja para uma apresentação. Veja só, o amor dele é tão grande que ele vai nos transformar. Essa parte de adornar, tirar a ruga, tirar a mácula, fala da nossa glorificação, da nossa transformação. Esse atavio, esse formosear é a nossa glória. Porque carne e sangue não pode herdar a vida eterna, e corrupção não pode herdar a incorrupção. Não estamos preparados para este encontro, não estamos preparados para entrar nas bodas. O que ele vai fazer? Nos adornar, preparar a noiva. O que é isso? Transformação, glorificação. Vai transformar isso que é mortal em imortal, isso que é corruptível em incorruptibilidade. Para quê? Caminhando para o fim agora. Para o verso 31, porque esse amor é um amor eterno. Veja só, eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas me refiro de Cristo à igreja. Esse amor é transformador. Irmãos, presta atenção. Um dia a trombeta soará, e nós os vivos seremos transformados. A igreja precisa apresentar para Cristo, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Mas como isso é possível? Nós estamos tomados de mácula, de ruga e de defeito. Quando a trombeta soar, subiremos nos ares e seremos glorificados, transformados. Ou seja, aquela noivinha sem dente, manquinha, vai estar imponente, exuberante, vestes brancas e caminhará. O que tem a ver então?
O verso 31, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. Cristo deixou os céus, meu irmão. Cristo deixará a glória, e Ele então virá buscar a igreja, porque a figura é aqui, uma mulher sendo preparada para o casamento. Cristo está preparando a igreja, e o amor dele é eterno. Por quê? Porque quando Ele glorificar, adornar, então Ele virá, tomará a noiva, se unirá com ela nas bodas do Cordeiro, e estaremos com Ele para sempre nos céus. Esse é o amor de Cristo. Veja só isso aqui, pastor Erival. Esse casamento narrado em Apocalipse 19, 6, 7. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. A esposa está glorificada, a esposa está redimida, a esposa foi arrebatada. Agora se encontre com o esposo. Apocalipse 21, 2 e 9. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheio das 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Sabe quem é essa que ele estava dizendo? Você, nós. O amor de Cristo é eterno. Sabe por que Ele amou incondicional? Sabe por que Ele salvou? Sabe por que foi voluntário? Sabe por que lavou? Sabe por que glorificou? Porque no final Ele tomará você em seus braços. Nós nos uniremos, grande esse mistério, mas eu digo de Cristo à igreja, a união mística de Cristo à igreja, se dará na sua plenitude, com o seu regresso. Então, meu irmão, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade, e quando isso que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se a palavra que diz: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Agora fale comigo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por fim, o amor de Cristo é um amor eterno. Começa na eternidade, antes da fundação do mundo. Termina na eternidade, Cristo tomando a igreja. Quer aula de motivação? Ou você vai ficar vendo esses palhaços do stand-up comedy gospel, que fica falando bobagem, palavrão, para te motivar? Mas é igual fogo de artifício. Puf, birila, explode a hora que chega em casa. Passou. Vamos ter a nossa alegria em algo sólido. Você quer ficar alegre? Não olhe para a TV. Quer ficar alegre? Não olhe para o Zorra Total, para os pastores palhaços. Olhe para a cruz, olhe para o madeiro, olhe para a ressurreição. Então sua alegria será imarcessível, perene, indestrutível. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Você vai fechar os olhos, vai só agradecer por esse amor. Obrigado, Senhor, por tamanha demonstração de amor. Nós não merecíamos. Oh, Deus, foi incondicional, foi maravilhoso. Foi voluntário. Foi sacrificial, Jesus. Oh, Jesus, o Senhor nos purificou dos nossos ídolos. Nos transformou, Jesus. E um dia, na mais linda aurora, o Senhor nos buscará, para estarmos contigo para sempre. Então o gozo será eterno. Abençoa os meus irmãos em nome de Jesus.
Amém. Pode sentar.